Bom dia, Leni, Abraão. Estamos aqui tomando o nosso café da manhã. Graças a Deus, uma mesa abençoada que Deus sempre tem nos dado. Não é isso? Então, Leni, estou pensando aqui, Leni. Abraão, eu estava pensando numa história agora interessante aqui, sobre a história do filho pródigo. Você é o filho que está sempre em casa com o papai, né? É uma benção. Graças a Deus eu não posso clamar, eu tenho 3 filhos muito abençoados. E agora de manhã eu estava pensando aqui na parábola do filho pródigo. Será por que Jesus contou aquela parábola? Jesus lembrou de um assunto. Por quê que ele contou a história que o homem tinha 2 filhos? Um dos filhos pediu: pai, me dá tudo que é meu, os meus pertences, eu quero a minha herança antecipada para mim tocar minha vida. Aí o pai deu. Imagine que ele tinha muito rico e ele deu a metade. Ele fez aquilo tudo e foi embora. Eu imagino se um filho desse, rebelde, desobediente, se tivesse naquela época, ele encheu o corpo de tatuagem, de pincer e rebeldia, essas músicas malucas do mundo aí, ele viveu, foi para a prostituição. Naquela época não tinha crack, mas se tivesse, ele tinha mergulhado nas drogas, na cervejada, nas praias, nas baladas da noite, e ele foi. Só que chegou um dia que ele perdeu tudo que tinha, diz a Bíblia que ele foi parar num chiqueiro, cuidar de porcos. E ele falou assim: se eu voltar para minha casa, é melhor do que eu ficar aqui, pedir perdão ao meu pai. Quem sabe ele não me recebe de volta. Foi o que ele fez. Aí eu estava pensando, por que Jesus contou essa parábola? Por que Jesus contou essa parábola? Aí eu pensei aqui, aquele filho, ele foi muito imprudente, né? Ele voltou, ainda bem que o pai era bom. Aí eu aplico assim, a um filho irresponsável, desobediente aos pais, que o pai, quando chega a ser pai, quem foi pai mais velho, igual eu, com 50 anos, eu tive minha filha maravilhosa, Tamires, o pai já está desgastado, cansado, e os filhos não querem saber de conselho, porque os conselhos da gente é chato. Hoje o WhatsApp, essas coisas satânicas que tem aí desse mundo cruel da internet, fazendo muito mal aos jovens adolescentes, enquanto o pai vai dar conselho, se pegar o celular 1 minuto para ver, os filhos já brigam, e querem ir embora, querem botar minha casa, eu vou, e não quer ficar, não quer obedecer. Filho desobediente vai viver pouco tempo, porque a Bíblia diz que quem não honrar pai e mãe não vai viver longo tempo. Quem quiser viver muito tempo tem de honrar pai e mãe. Então se aplica a esse filho. Então ele foi imprudente. E aquele que ficou em casa também, ele não sabia dos direitos que ele tinha, da riqueza que ele possuía, que tudo que o pai tinha era dele. Então, o filho que é obediente, pai e mãe, vai ser feliz, vai ser próspero, vai viver muitos anos. Agora, no sentido espiritual, quantas pessoas Deus criou todos nós, Abraão, como filho? Só que muitos abandonam Deus, vai para as drogas, vai para o mundo, vai para terreiros diversos, de tanta coisa religiosa no mundo, que a Bíblia não dá apoio, que está em Apocalipse 21, 8. Só leia Apocalipse 21, 8. Não vou cansar de digitar esse versículo. Não foi eu que escrevi. Apocalipse 21, 8. Em qualquer versão, em qualquer idioma do mundo, faz favor de ler, você que está me ouvindo. Apocalipse 21, 8. Então, o mundo afastou de Deus. E Deus está aí. Jesus morreu na cruz para nos resgatar, para nos dar a vida eterna, para nós tornarmos filhos dele novamente. A maioria não quer saber de Deus, quer saber do Satanás, do diabo como pai, quer saber do Lúcifer, quer adorar ele, fazendo tudo quanto é ruim, mata, rouba, suicida, mas não quer voltar para Deus. Então, é uma mensagem, você que está afastado de Deus, volta para Deus. Aí eu entendi que o filho pródigo também, aquele que ficou em casa, que não quis obedecer, é igual aquele irmão, nosso irmão na fé, que é cristão, é uma benção, mas vive na miséria espiritual. Nunca aproveitou das riquezas que Deus dá para ele usufruir de uma vida próspera, igual o povo de Israel. Eu sou feliz, você é testemunha, meu filho, aqui em casa não falta nada, não é só no sentido material, não, é a paz, é comunhão com Deus. Eu já orei, já vi Deus fazer milagre na hora, já ouvi outros irmãos fazer. Então, o poder de Deus se manifesta, porque está escrito na Bíblia: os sinais seguirão os que crerem em meu nome, colocarão a mão sobre os enfermos, curarão. É uma coisa, o poder de Deus. Então, o filho que fica em casa está na miséria, enquanto aquele que está lá nos UTI, ralando lá, pegando em todo tipo de santo, em todo tipo de
mito religioso e não aproxima de Deus. Então, o filho que ficou em casa, ô meu filho, você que é crente, fiel, que canta no coral, que é de Deus, usufrui. Você é filho de Deus, você é co-herdeiro de Cristo. A mansão celestial é sua. Agora eu entendi também, Abraão, que Jesus aplica aí, sabe quem? Imagina nós, os cristãos do mundo inteiro, já velhos, com 80, 70, 90 anos. Esses caras não querem morrer nunca, não querem desencarnar, cantam hino, vou viver lá no céu, lá, 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 mas não quer morrer, quer ficar em casa, pirracento, com 90 anos, 100 anos, dando trabalho para filho, para neto, bisneto, tataraneto, e sofrendo, e não preparou para morrer ao longo da vida. Então nós temos de preparar para morrer a qualquer momento. Tem que estar pronto para poder encontrar com Deus e tomar posse da eternidade. Então você que é irmão em Cristo, prepara, que a Bíblia diz que passou de 65, 70 anos é infarto e canseira, e ninguém vai ficar para semente. Aqui na terra não, todos vão morrer, porque o salário do pecado, e todos pecaram, então está ordenado a morte a todos. Mas depois vem o juízo ainda, mas diz a Bíblia o seguinte, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a graça, é a vida eterna em Cristo Jesus. Por um entrou o pecado, Adão, e por outro entrou a vida eterna, Jesus. Então você que está aqui, essa parábola do filho pródigo, medita nela. Aquele filho que não quer morrer, que não quer ir ver o pai, sentar no colo de Deus, que se eu pudesse, eu ia morrer ontem. Para mim já está lá hoje, no colo de Jesus, abraçar ele, beijar ele, falar obrigado, ver Adão, ver Jó, ver os Moisés. A eternidade é uma realidade para cada um de nós. Então prepara para morrer. Não fica confiando em missa, em reza, em culto fúnebre, para você acertar a sua vida com aquelas velas queimar. E agora a vela, eu vi uma vela no velório outro dia, e quer nem queimar, não queima, Abraão. Ela é de mentira, igual uma lâmpada. Quem estiver confiando nisso está frito. Então, nós temos que acreditar em Deus em vida. Se tiver 1 minuto de vida, pede perdão a Deus, reconcilie com Jesus, confessando Ele como seu Salvador, como Messias, o Cristo. Deus verdadeiro, que Ele diz que vai voltar. Assim como visse Ele subir lá no Monte das Oliveiras. 500 pessoas viu e o anjo apareceu. Como vocês, o que estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão subindo, há de voltar. Eu creio que está chegando a hora dele voltar. E eu quero encontrar com ele agora, se for possível. Quem sabe fazer igual a Enoque, não vou nem morrer. Vou subir como um foguete. Então, que Deus abençoe você. Medite na parábola do filho pródigo. Qual desses que você está? Aquele filho rebelde que não obedece aos pais, que dá trabalho, que está comendo a droga, tudo que o seu pai ganha, dá trabalho, vende bujão de gás, vende até a aliança da mãe, o filho rouba para vender, para manter o vício. Só dando tristeza. Então volta para Jesus, pai, pede perdão do seu pai, sua mãe, vai trabalhar, vai ajudar. E você que está em casa, meu irmão, que é rico, que é próspero e não toma posse, vive na miséria espiritual. Seja feliz, porque o nosso Pai, Ele existe, Ele está conosco todos os dias, Ele prometeu. Ok? Tchau, fui.